Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje eu tenho um convidado especial, que é o advogado Dr. Jefferson da Rocha. Ele é produtor rural, diretor jurídico da Andaterra, Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, fundador e ex-presidente da Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB de Santa Catarina, idealizador do movimento Agro Brasil Verde e Amarelo. Ele vai estar conosco daqui a pouquinho, após o intervalo, falando de um assunto muito importante que alavanca a nossa economia, que é o agronegócio no Brasil. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. Olá, Dr. Jefferson, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa Ponto a Ponto. É uma satisfação você ter aceito o nosso convite. Você que está de parabéns, né? Um defensor aí das nossas pautas, como o agronegócio, que movimenta, que alavanca a nossa economia, que leva, né, o alimento na mesa de todos os brasileiros. Eu quero parabenizar também os agricultores e os pecuaristas de todo o nosso país. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutora Gisele, amigos telespectadores aí do Canal 10 de Maringá, a questão que envolve o agronegócio brasileiro não difere muito dos problemas que envolvem o agro mundial. Vocês devem estar acompanhando nas redes sociais a série de protestos que vem acontecendo na União Europeia, né? Um movimento que começou há 2 anos na Holanda e que hoje praticamente 17 países da União Europeia estão paralisados com protestos de produtores rurais contra a agenda globalista, socialista de esquerda, chamada Agenda 2030, que tem por finalidade última acabar com o direito de propriedade, né? Sufocando o agronegócio e, evidentemente, implantando um regime único, socialista e ditatorial. Né? Vejam vocês devem estar acompanhando aí nas redes sociais, hoje na União Europeia, 17 países estão paralisados com protestos de produtores. Começou na Holanda, foi para a Alemanha, Itália, Bélgica, Espanha, Portugal, enfim, produtores rurais se insurgindo contra a Agenda Socialista 2030. Sim. Não dá mais para produzir no mundo com essas restrições absurdas ao direito de propriedade. Né? O Sim. Estado está se esmiscuindo na sua atividade particular. Ele quer ir lá na tua propriedade e dizer o que você pode e o que você não pode fazer. E isso é inadmissível. Né? Aqui no Brasil não é diferente. E somado a todos esses problemas que nós vivenciamos em escala global, nós temos um governo aqui claramente socialista que aplaude o comunismo, como recentemente o mais alto mandatário da nação
deixou as escâncaras, né? Inclusive Sim. tem declarado com orgulho, né, que devemos ter orgulho, segundo ele, de ter um comunista à frente da presidência e também em outros poderes da República, e isso nos leva a um panorama muito negativo de insegurança, instabilidade jurídica, de aumento no clima de tensão no meio rural, com as invasões de terra promovidas por esse movimento terrorista do MST. Enfim, problemas todos que temos que encarar, enfrentar e superar, né? Eu acho que o produtor é resiliente e tenho certeza que mais esta crise superaremos até que horizontes melhores pela frente venham. Sim. Doutor Jefferson, no dia 28/2 agora, teve uma homenagem ao MST, que é o Movimento Sem Terra aqui do Brasil, na Câmara Federal. Isso não é uma afronta aos nossos produtores rurais do Brasil, que está ali de sol a sol, que leva o alimento na mesa dos nossos irmãos brasileiros? Fala para nós sobre essa situação também. Naturalmente, essa homenagem, né, que foi feita ao movimento terrorista do MST, porque o MST prega o crime de espólio possessório, invasão de terra, invasão é crime. É claro que o nosso Código Penal penaliza de uma forma muito branda o crime de invasão, que é de 6 meses, de 3 a 6 meses. Deveria ser de 3 a 6 anos. Sim. Né? É um crime de ação pública incondicionada, não é? Quando muito dá um termo circunstanciado, nem inquérito policial, uma invasão de terra chega a acontecer, porque criou-se, né, um arcabouço jurídico para proteger o bandido nesse país. Essa que é a realidade. Então, eu comparo esta homenagem a esse grupo MST a uma homenagem, uma apologia à prática delitiva, à prática criminosa. Estão aplaudindo criminosos. E é evidente que nesse mundo invertido que está o Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo, né, ditaduras, Sim. por exemplo, como é o caso da União Soviética, eliminando opositores, né? Só falta isso aqui no Brasil. Amanhã depois começarem a eliminar os opositores, que estão esmagando a direita com a perseguição sistemática às liberdades e garantias individuais. Hoje, a liberdade de pensamento, ela só existe no papel. Exatamente. Uma Constituição que é vilipendiada. E, é claro, o clima no Brasil não é nada fácil. É um clima de tensão. E no meio rural, ainda mais, potencializado pelas invasões de terra que acontecem dioturnamente. Sim. Doutor Jefferson, nesse cenário agora há uma redução da safra de 2024 em relação à safra de 2023. Com isso, poderá impactar o caixa dos agricultores brasileiros? Certamente, doutora Gisele. Para vocês terem uma ideia, a redução é de aproximadamente 30 milhões de toneladas de soja. Segundo dados da Conab, nós deveríamos produzir algo em torno de 160 milhões, depois revisou esse número para 149, mas eu ainda me filio, e a maioria dos produtores se filia, nos números que são apresentados pela AproSoja, que hoje representa uma entidade da mais alta confiabilidade Sim. no país. E a AproSoja diz que nós não chegamos a produzir 135 milhões de toneladas. Então, essa queda abrupta na produção é um recurso que vai fazer falta ao Brasil. Para o amigo telespectador ter uma ideia, o Brasil alimenta hoje 1,5 bilhão de pessoas em todo o globo terrestre. Nossa. É responsável por mais de 40 milhões de empregos diretos. Responde por 1/3 do PIB. Ou seja, esses 30 milhões de toneladas que não sairão da terra e não irão para movimentar algum motor a diesel com biodiesel ou para a China para alimentar o povo lá, né, vai fazer falta. Essa divisa que não vai entrar, esse recurso que vai deixar de ser produzido, vai deixar de arrecadar, vai deixar de movimentar o comércio no interior, enfim, uma série de consequências. Sim. Ora, soma-se a isso, doutora Gisele, a queda da produção, também a queda dos preços das commodities agrícolas. A soja ela teve uma redução de 45%, 50% em relação à safra 22-23. Então, é uma queda de produção e uma queda de rentabilidade, o que leva o produtor numa situação muito complicada para honrar os seus compromissos, né? Nós temos juros altíssimos, o juro do crédito rural hoje está girando em torno de 11% a 14%, 15% ao ano, e isso é gravíssimo, né? O produtor
corre o risco de não fechar as suas contas se não buscar aí o auxílio de profissionais da área para poder, enfim, superar esta crise que está, de fato, levando muita preocupação a nós no meio rural. Essa queda drástica, né, na questão das commodities, doutor, falta incentivo, então, do governo federal, porque no governo anterior a gente viu um incentivo maior, né, aos agricultores. Não falta, não acho que é esse o ponto, viu? Eu acho que o governo tem que estar distante, né? Quanto menos governo, melhor. O que fez o governo Bolsonaro foi não atrapalhar por 4 anos. Isso é uma grande coisa para quem trabalha e para quem produz. No governo Bolsonaro, nós tivemos a redução do número de invasões de terra praticamente a zero. Ou seja, se fez valer o Estado de Direito, se fez valer o direito de propriedade, que é um direito fundamental de todo cidadão brasileiro, notadamente aquele que trabalha a terra. E agora, com essa balbúrdia que virou o país, em função de leis que não se observam, que não se cumprem, desta apologia ao crime, nós temos o mais alto mandatário da nação numa referência geopolítica global, defendendo o eixo do mal, né? Defendendo o Hamas, defendendo Venezuela, defendendo Cuba, defendendo, enfim, tudo o que, na concepção da maioria, representa a esquerda e o que não presta, vamos dizer assim, e, do outro lado, a direita sendo sufocada numa sistemática perseguição. Então, o momento é grave e o produtor rural se vê numa situação muito complicada. Queda de rentabilidade, vencimentos que daqui a pouco, abril, maio, vão começar a ocorrer. Enfim, o produtor tem que se antenar, tem que buscar as medidas que lhe competem junto às suas instituições de classe, sindicatos, AproSojas, e buscar se defender. É um momento de crise que nós vamos ter que superar e passar. Doutor, como você disse, né, no governo anterior, no governo Bolsonaro, diminuiu muito a invasão de terras produtivas e a gente vê que no atual governo eles estão, assim, aumentou drasticamente, né, a invasão do campo. Quais são os setores mais afetados do agro, doutor? Fala para nós com essa instabilidade que estamos vivendo. Olha, notadamente, o pequeno e o médio produtor são os mais afetados. Há um claro viés deste governo de defender os monopólios da proteína animal. Então, nós vamos ver nos governos de esquerda, geralmente, grandes monopólios da proteína animal crescendo cada vez mais, e eu não preciso aí nem falar, que vocês sabem, né? Sim. Uma empresinha que começa com J, tem um B no meio e termina com S, né? Que vive às expensas, né, de recursos vindos do BNDES, a fundo perdido, a juros de pai para filho. Então, essa turma cresce e engorda com suado suado dinheiro pago pelos tributos, né, da população em geral e do agro, notadamente, e acaba por aumentar o seu monopólio, sufocando a concorrência. Então, para eles está tudo bem. Vamos dizer, esse agro via BNDES está legal. Agora, o agro, que é o pequeno e o médio produtor, esse é massacrado por juros escracantes desse monopólio bancário que temos no país, uma meia dúzia de bancos, né? E, como se não bastasse, é escrachado também pela insegurança jurídica no campo. Sim. O produtor não tem a garantia de que o seu título de propriedade vale alguma coisa. O oeste do Paraná, recentemente, tem sofrido, inclusive, nesse exato instante, com ampliações de demarcações de terras indígenas que levam a conflitos seríssimos, né? E esse governo já disse, a que veio, vai incentivar as invasões via MST, financiando, aplaudindo, enaltecendo este movimento criminoso e revisando o que para nós, produtores, já estava muito claro, que é o marco temporal, relativizando-o e ampliando essas reservas indígenas. 13% do território nacional já é reserva indígena. Em contrapartida, apenas 8% serve à agricultura. Ou seja, esta conta não fecha. Querem fazer do celeiro do mundo um laboratório socialista. E quem vai pagar, no final de toda essa história, o maior débito é a população brasileira e também a população mundial.
Porque se esse ataque continuar de forma sistemática, como tem ocorrido, a tendência é que exista redução de área plantada na próxima safra, que exista uma redução da produção e é claro que os preços acabam, por conta disso, subindo. Inflação é o que acaba acontecendo com todo o país socialista que experimenta nesse laboratório maluco, né, de quebrar de propriedade e massacrar quem trabalha e quem produz. Exatamente, doutor. Doutor, na região norte do Brasil, a gente fica as ONGs, né, as estrangeiras, em parceria com o governo federal, ela faz de tudo para impedir o desenvolvimento do Brasil. O que os segmentos organizados do agro estão fazendo para enfrentar essas organizações tão poderosas? Olha, é praticamente uma guerra diária de Davi contra Golias. O produtor rural, nos últimos tempos, tem se organizado através das suas instituições de classe, né? E tem lutado contra o avanço dessas ONGs estrangeiras, que visam, obviamente, o interesse de um governo global socialista, que é o que está acontecendo, e as pessoas percebem muito isso em escala mundial. O que querem implementar no país é justamente o controle da produção de alimento. O Brasil hoje tem uma importância geopolítica global. Nós somos o maior provedor de alimentos do mundo. Quem controla o alimento, controla tudo. Lembrem-se do que aconteceu na Ucrânia com o Holodomor. A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas matou mais de 100 milhões de pessoas, cortando o fornecimento de comida para aquele povo. Foi um povo massacrado e que foi facilmente dominado. Quem dominar o alimento hoje domina o mundo. Para a implementação desse governo global, né, é evidente que, para que esse passo seja dado, eles vão ter que enfrentar e massacrar o setor produtivo, não só do Brasil, como do mundo. É uma guerra dioturna que não é fácil. Nós precisamos enfrentar a primeira de todas as batalhas, que é interna. O agro é massacrado pela imprensa, pelos meios de comunicação, como se fosse o vilão da história. E, pelo contrário, essas 5 milhões de famílias hoje que trabalham diretamente no campo, alimentando o povo da cidade, o fazem dessa profissão, que é uma arte, né? Um trabalho que não tem sábado, que não tem domingo, que não tem feriado, é a céu aberto, com todos os riscos, com muito amor e dedicação. A gente só quer o bem da população e muitas vezes somos taxados de vilão. Vilão são aqueles que estão querendo acabar com o agro, que estão querendo empurrar para a população a tal da carne sintética, feita em laboratório. Exatamente. O leite feito em laboratório. Querem substituir o alimento saudável por um alimento controlado na mão de um monopólio. Ao invés de você distribuir a produção de alimento em 5 milhões de famílias, você vai ter 2 irmãos associados a essa turma do PT para te fornecer comida. Aí faz como eu vi uma reportagem há uma semana atrás, Cuba clamando para a ONU que forneça alimento, porque lá acabou até o pão. Olha só. Pão subsidiado. É o que acontece em Cuba. Você tem que entrar numa fila com um papelzinho lá para ganhar X pãezinhos lá para sobreviver. Então é isso Brasil... que todo governo socialista quer, que é o povo na mão, dependendo dele, inclusive para se alimentar. E aí, aonde começa um domínio desse, termina completamente a dignidade e vira um escravo. E o Brasil, inclusive, mandou toneladas de alimentos para Cuba, né, doutor? E então a gente vê que país socialista, comunista, não deu certo em lugar nenhum. E, infelizmente, nós estamos vendo esses laços do atual governo com a Venezuela, com a Cuba, com a Nicarágua, né, de Daniel Ortega. Então, é algo assim que é inacreditável de se ver, né? Doutora Gisele, por isso que pessoas como você, né, que entrou na política, que deu o seu nome para disputar um cargo eletivo, pessoas da direita têm que assumir os espaços, né? Nós já dominamos as ruas, agora nós precisamos dominar o sistema. Nós temos que estar presentes em todos os níveis, municipal, estadual e federal,
assembleias legislativas nos estados, câmaras municipais de vereadores, prefeituras, conselhos, até que as instituições tenham pessoas que representem a maioria. Hoje isso não é verdade. Exatamente. Hoje quem dominam as instituições são uma minoria organizada. Mas isso vai mudar, Gisele. Eu quero trazer o exemplo da Holanda. Há 2 anos, um movimento de produtores na Holanda deu início à criação de um partido, Partido Agro-Cidadão. Se organizaram, disputaram eleições, venceram e obtiveram a maioria no parlamento holandês. Mudaram a história. A Holanda conseguiu eliminar a legislação restritiva que havia a respeito da emissão de nitrogênio e lá os produtores ganharam fôlego, sobrevida em função dessa Agenda 2030, graças à mobilização da direita e à participação no processo político-eleitoral. Portanto, parabéns pelo seu exemplo, Gisele, e espero que os seus seguidores e também o público que lhe assiste leve esse exemplo da Holanda, pesquise, busque no Google e trabalhe já nesse pleito próximo a fomentar candidaturas de direita, que é o que precisamos. Exatamente. Como a Michelle Bolsonaro disse na manifestação do dia 25 agora, os ímpios, eles ocuparam os espaços que estavam vazios. Então, nós, cristãos, conservadores, nós sempre preocupávamos em trabalhar, em levar o pão para a nossa mesa e deixávamos os espaços vazios e quem ocupava sempre as pessoas ímpias, infelizmente. E aí tem aquela célebre frase de Martin Luther King, né, do pastor, ele disse que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos manifestar, né, nos posicionar como cristãos, como pessoas que querem um bem realmente do próximo, né, doutor? Exatamente. E a sociedade civil, de uma forma organizada, fazer valer os seus direitos. Nós não temos que ter medo de expor a nossa opinião. Infelizmente, hoje, essa situação no Brasil é caótica, né? Nós temos todos os dias notícias de pessoas presas por crime de opinião, que têm a sua vida devassada, contas bloqueadas, em função justamente de dizer o que pensa. Isso não é admissível em uma democracia. Porém, como nós somos de direita, cristãos, acreditamos na providência divina, certamente essa dificuldade vai nos forjar, né, vai nos tornar homens e mulheres ainda mais fortes para enfrentar a série de desafios que se colocam aí, se afiguram no nosso horizonte. E eu tenho fé no futuro, eu creio que o despertar de 2018 foi só uma prova do que nós podemos ter daqui por diante. Se nos organizarmos, se trabalharmos desde as bases, né, dando valor para a eleição, por exemplo, de um vereador, não votar para qualquer um, votar em alguém que defenda a família, que defenda a vida também, desde a concepção, que defenda o direito de propriedade, que tenha valores e princípios cristãos, né? Porque o camarada que é cristão, ele naturalmente vai ter a sua vida, a sua régua moral balizada pelos 10 mandamentos. Com certeza. Né? Seja ele evangélico, católico, tendo uma religião honesta e correta, basta seguir os princípios dos 10 mandamentos. Ele não vai cobiçar as coisas alheias, então não vai invadir terra. Sim. Né? Ele vai respeitar a vida, não matar, ele vai ser contra o aborto. É evidente. Então, por isso que querem nos afastar de Deus, né? Querem dizer o seguinte: não, o Estado é laico, vamos tirar os símbolos cristãos da Câmara de Vereadores. Começa aí. Exatamente. Tem que colocar. Se a tua comunidade é em Maringá é naturalmente católica, evangélica, símbolos que remetem à nossa religião devem ser, sim, colocados em repartições públicas, sim, em escolas. Afinal de contas, quem manda aqui? Somos nós? Ou é essa ideologia? Ou é essa agenda que vem de fora, com interesse internacional e quer simplesmente acabar com o nosso regionalismo e acabar com a nossa individualidade? E eu cito um exemplo, doutor Gisele, só para não perder o raciocínio. Sim. Começou com a história da placa do Mercosul. Vê como as coisas são interessantes. Os governos globalistas, eles buscam tirar o regionalismo.
fazer com que você perca a sua identidade. Agora tu não encontra mais, por exemplo, tô parado numa estrada, numa rodovia, passa uma pessoa que é da mesma cidade que eu, identifica pela placa, logo para, presta socorro, etc. Agora não somos mais de Lages, de Santa Catarina, de Londrina, no Paraná. Somos todos Brasil, amanhã vamos ser todos Mercosul. Sim. Esse tipo de ação, bem pensada por parte dessa doutrina de esquerda, tem que ser rechaçada e combatida. Com certeza. Claro, despertamos antes tarde do que nunca. E eu creio que, graças à nossa força, né, e estando do lado certo, nós vamos vencer e vamos superar esses desafios, doutor. Com certeza, doutor Jefferson. Chegamos ao final do nosso programa e eu gostaria muito que você deixasse as suas considerações finais, a sua mensagem aos nossos telespectadores de Maringá e região. Tá, joia, doutor Gisele. Primeiro, quero agradecer o convite, né? Eu estou aqui em Santa Catarina, mas conheço muito bem o oeste do Paraná, tenho muitos amigos aí em Toledo, Palotina, né? Nossos amigos aí da Aviopar. E quero dizer o seguinte, Gisele, minha palavra final é uma palavra de esperança, Sim. É de fé no futuro, né? Nós devemos acreditar na providência divina, devemos ter a certeza de que quem está do lado certo não tem que temer nada. Tem um ditado aqui no Sul, doutora, que diz o seguinte: quem cavalga a verdade não precisa de arreio nem de espora. E é isso que nós precisamos nesse momento agora, ter fé, confiar na providência divina e ter a certeza de que nós, desde que nos unamos e passamos a ter mais ações, né, no sentido de assumir os espaços que nos são ofertados através da via democrática, nós alcançaremos, sim, um Estado de direito no país, onde o direito à liberdade, à expressão, o direito à propriedade serão respeitados e serão tidos como cláusulas pétreas que são da Constituição Maior da República. Tá joia? Muito obrigado pela oportunidade, doutora Gisele, e parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela sua liderança em defender a direita, em defender valores e princípios que nos unem a todos. Até uma próxima oportunidade, fiquem com Deus e espero ter contribuído aí para o programa no dia de hoje. Com certeza, muito obrigada, doutor, que Deus te abençoe grandemente e vamos convidar para você participar mais vezes do programa, tá bom? Claro, Deus abençoe. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento, muito obrigada. Peço para você estar se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini Oficial do YouTube. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, os grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento e informações a toda a nossa sociedade. E eu quero deixar também um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em 2 Crônicas 15:7, que diz assim: mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. Até o próximo programa, fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.